Olá, queridos, a graça, a paz de Cristo para cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez reunidos através dessa tecnologia em que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Essa estratégia para esses tempos em que estamos passando. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para falar aos nossos corações. Hoje foi uma luta bem grande para estar aqui gravando esse vídeo. Eu cheguei até a desistir porque o meu celular ele não queria pegar carga de jeito nenhum. Ele não passava ali dos 4, 6%. Eu falei, como é que eu vou usar a câmera, né? Um tempo maior para estar gravando um vídeo, eu não vou conseguir. Eu cheguei a entrar em contato com a irmã Elisete, contando a situação, e ela, não, Michele, você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Então eu creio que o Senhor está operando aqui nesse celular e que vai dar tudo certo. E que essa palavra vai estar disponível aí para vocês, para a honra e para a glória do Senhor. O tema da nossa palavra de hoje é quando voltar atrás. E eu trouxe essa palavra porque a gente vive numa cultura em que voltar atrás às vezes é sinônimo de algo ruim, né? Que dá alguns passos para trás, fazer o retorno, né? É um regresso. E a gente está sempre querendo progressos para a nossa vida, a gente está sempre querendo progredir, a gente está sempre querendo seguir em frente, principalmente, né, na nossa caminhada cristã. A gente não quer voltar ao nosso passado, a gente quer seguir em frente, a gente quer progredir. Mas existem momentos na nossa vida em que é necessário fazer um retorno para que alguma coisa seja consertada ou algo seja resgatado. Então eu vim aqui hoje para trazer dois exemplos, né, duas situações em que necessitamos, né, fazer esse retorno, e um exemplo em que não devemos voltar atrás, em que não devemos fazer esse retorno. Nosso primeiro exemplo não é nosso texto base, tá? Mas está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no finalzinho do versículo 5, diz assim: lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Essa palavra, lembra-te, ela nos faz voltar ao nosso passado. E muitas das vezes, quando voltamos ao nosso passado, isso nos causa dor, isso nos fere, isso nos traz mágoas, porque vem lembranças, recordações que não nos fazem bem. E quando isso acontece, é porque existe uma ferida ainda aberta lá no seu passado. E que hoje, quando você pensa nisso, isso ainda te traz dores, porque justamente ela não foi tratada, ela não foi curada. Então você necessita, né, fazer do seu passado. O seu passado acaba virando um presente vivo na sua vida, nesse lembra-te. Mas por uma questão de tratamento, por uma questão de cura, né? Esse versículo ele fala de uma queda. Como eu disse, estamos numa caminhada, né? É uma corrida, praticamente estamos numa corrida cristã e totalmente numa direção oposta à direção do mundo. Então existem as quedas, infelizmente caímos, infelizmente existem os tombos que traz novamente para nossas vidas a ferida. Só que acontece que às vezes a gente cai e para seguir um ritmo, até mesmo para a gente acompanhar aquele grupo a qual, né, a gente se encaixou, aquele grupo a qual a gente pertence, a gente cai imediatamente, a gente levanta e a gente segue aquela caminhada. Mas esse tombo, essa queda, nos trouxe feridas também. E que é necessário tratar, é necessário estarem curadas para a gente continuar a nossa caminhada, para aí sim a gente voltar, né, a seguir em frente. E se a gente seguir em frente com essas feridas, lá na frente nós vamos ser prejudicados com isso. Porque iniciamos a caminhada de uma pessoa, só que quando caímos, quando machucamos e voltamos para a nossa caminhada imediatamente, não voltamos as mesmas pessoas. Então, esse lembra-te é também para a gente, né, retornar ali, lembrar do local da nossa queda, para que também essa ferida seja tratada, para que a gente possa retornar
a nossa caminhada, para que aí sim a gente possa voltar a seguir em frente, sem mágoas, né? Sem feridas abertas, somente com cicatrizes, para que testemunhos, né? Para a gente contar do que Deus, que Jesus está fazendo em nossa vida, está fazendo em nossa caminhada. Então, esse lembra-te, ele é necessário, né? Esse retorno aqui nesse exemplo, ele é necessário para a gente voltar ao nosso estado original do início da caminhada. E que estado original é esse? É o nosso primeiro amor. Então, que muitas das vezes na nossa vida a gente vai ter que fazer esse retorno para voltar lá no nosso original, lá no nosso primeiro amor, para a gente liberar um perdão, para a gente se arrepender de algo do passado. Então existe esse lembra-te para retornarmos, para aí sim a gente dar continuidade na nossa caminhada. O nosso segundo exemplo, esse sim eu vou convidar a vocês abrirem suas Bíblias, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, eu vou fazer a leitura do versículo 4 ao versículo 7. Uma palavra muitíssimo conhecida, né? A parábola da ovelha perdida. Eu vou ler aqui o trecho que eu separei, que diz assim na palavra de Deus: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Esse motivo aqui desse retorno é o amor. Eu estou trabalhando agora na agropecuária e visitando o site de um fornecedor, eu vi ali falando algo sobre o pastor de ovelhas. Eu até trouxe aqui um trecho pequeno com a explicação desse site sobre o que é ser pastor, que dizia assim: o pastor é alguém que se dedica a domesticar, alimentar e guardar ovelhas. Mas, sobretudo, a função do pastor é cuidar das suas ovelhas, garantindo a saúde, a segurança e o bem-estar de cada uma delas. Muito mais que cuidados básicos, o pastor é completamente conectado ao seu rebanho. Ele sempre sabe se algo errado está acontecendo e procura manter todas saudáveis, tanto fisicamente quanto mentalmente, e longe de predadores. O trabalho do pastor exige uma grande dedicação e muito amor, mas é um trabalho belo, cheio de recompensas, onde o homem não se torna dono do animal, mas sim seu parceiro e fiel protetor. Isso aqui, gente, é de um site, tá? De produtos de agropecuária, não é de nenhum estudo teológico, mas eu achei assim essa explicação bem bacana para isso que eu quero trazer hoje, porque no contexto aqui, né, em que Jesus estava contando essa parábola, ele estava ali reunido com publicanos, com pessoas consideradas pecadores, e estavam ali reunidos para ouvir os ensinamentos de Jesus, e neste momento os fariseus eles estavam ali escandalizados com aquela cena, porque os fariseus consideravam os publicanos pessoas traidores, né? Porque eram cobradores de impostos. Então, para os fariseus, eles eram traidores porque eles extorquiam os seus irmãos. E as demais pessoas, né, que eles consideravam pecadores, eram pessoas que, para eles, marginalizadas, de má reputação, que escolheram não seguir as normas, né, do rabino, as leis judaicas. Eles escolheram não seguir essas normas e por isso eles eram totalmente hostilizados pelos fariseus, né, que excluíam essas pessoas totalmente da sociedade e até aconselhavam que as outras pessoas não andassem com elas,
muito menos se assentassem à mesa, né, para se alimentar com elas, e era justamente o que Jesus estava fazendo. Ele estava acompanhado daquelas pessoas e sentado com aquelas pessoas. E os fariseus ali escandalizados com aquela cena, né, e foi o momento em que Jesus contou 3 parábolas: a da dracma perdida, a do filho pródigo e essa da ovelha perdida, né, naquele cenário, talvez para mostrar que aquele julgamento dos mestres das leis, né, dos grandes religiosos, não era da lei deles, né, era da lei dos homens e não da lei de Deus. Também talvez para dar uma oportunidade para aqueles grandes religiosos se converterem, porque sim, eram sábios, eram pessoas muito conhecedoras, né, da palavra, eram grandes religiosos, mas que necessitavam urgentemente de uma conversão. Então Jesus ali estava mostrando, né, através de parábolas, né, o que era realmente, né, o amor de Deus, qual era o propósito dele ali. Então ele contou essas parábolas, só que os fariseus eles estavam cegos para o propósito de Jesus aqui na terra, né, que era exatamente o amar, o buscar, o cuidar, né? Jesus até acolheu um desses publicanos, né, o cobrador de impostos, né, temos aí Mateus como exemplo. Então Jesus ele veio para isso, né, buscar, amar, salvar o perdido. Então ele estava ali naquele cenário contando e ele trouxe, né, ele nos deixou essa herança nessa parábola da ovelha perdida. E o que acontece nessa parábola? Existe, né, um rebanho com as 100 ovelhas e uma se perde. E vamos aqui, né, mais uma vez colocar a nossa criatividade em prática e vamos imaginar, né, o pastor, que ele vai sempre à frente, ele anda adiante das ovelhas, o seu rebanho ali com suas 100 ovelhas atrás. As ovelhas, né, elas seguiam pela voz do seu pastor, elas reconhecem a voz do seu pastor, elas têm um problema na visão, as ovelhas elas são míopes, então elas vão ali se guiando pela voz do pastor. E o pastor ele está adiante. Então o pastor ele tem um campo de visão. A visão dele vai além porque ele está à frente. Então o pastor ele tem aquele campo de visão à sua frente. Então se por acaso, por algum motivo, alguma ovelha que está atrás dele for uma mais apressadinha, né, e se adiantar, ela se desgarrar do seu rebanho, mas se ela se adiantar, se ela for à frente, ela vai para o campo de visão do pastor. Então ele vai ter um controle rápido dessa situação. Ele vai poder consertar essa ovelha e retornar com ela para o seu rebanho. Mas para essa ovelha ter se perdido, ela não foi para o campo de visão do pastor, né? Ela, em algum momento, ela pegou um caminho atrás e ali se perdeu. Em algum momento também o pastor olhou para trás, né? Ele viu aquele rebanho e o seu amor pelas suas ovelhas, né? O seu cuidado pelas ovelhas fez ele sentir falta de uma. Ele, opa, tá faltando uma. E neste momento ele resolve, né, deixar as 99 e sim retornar no seu caminho, né, ir atrás dessa ovelha que está perdida. Então esse pastor ele teve que dar seus passos para trás, ele teve que fazer o seu retorno. Talvez ele tenha que ter feito caminhos que ele já havia passado. Talvez ele teve que passar por caminhos em que não estava nos planos dele passar. Mas ele foi necessário fazer esse retorno, porque foi o ato de amor desse pastor, foi o ato de cuidado. Então, muitas vezes, por amor, para resgatar uma vida, precisamos fazer esse retorno. Acontece que nós andamos muito focados em nós mesmos. Nós andamos focados nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos estudos. Nós precisamos estar, a gente está sempre administrando alguma coisa, a gente está sempre preocupado com alguma coisa
e a gente está sempre focado em nós. A maioria das pessoas é sempre muito egoístas, que elas esquecem que às vezes é necessário retornar para resgatar alguém, que ali tem um irmão que está necessitando ali de um socorro para poder fazer a reintegração dele ao rebanho. Então, nesse caso, retornar aqui foi um ato de amor, né? Lembrando aqui que o mandamento mais importante é o amor. E muitas das vezes, por causa da nossa correria do dia a dia, por causa esse tanto eu, as minhas coisas, os meus planos, os meus projetos, os meus estudos, a minha casa, a gente acaba esquecendo de amar o próximo. Eu me recordo muito da parábola do bom samaritano, né, em que um homem estava ali, caído na estrada, muito ferido, quase morto, e nessa mesma estrada passa um sacerdote, e ele vê o homem e passa do outro lado para não ajudar. E logo em seguida, pela mesma estrada, passa um levita que vê o homem e passa do outro lado para não ajudar. E em seguida, na mesma estrada, passa um samaritano, vê o homem e tem piedade, né? E carrega este homem, cuida deste homem, ajuda, né? Leva lá para uma hospedaria, dá dinheiro para o dono da hospedaria, né? Deixa ali também aos cuidados desse dono dessa hospedaria e fala, cuida dele, né? E quando eu retornar, se tiver mais alguma despesa, eu vou cobrir essa despesa. Então, Jesus conta essa parábola também justamente para explicar o amor ao próximo. E nessa parábola em que passa por aquela estrada, um sacerdote, né, um status religioso muito grande, né, uma posição religiosa super respeitada, passa um levita, um trabalhador da casa do Senhor, né, um obreiro da casa do Senhor, e passa um samaritano, que para os judeus, né, era um povo em que eles não gostavam, era um povo muito ali excluído, muito hostilizado pelos judeus. Mas para essa parábola aqui, neste momento aqui, o que serviu de exemplo para Jesus foi justamente esse homem samaritano. E eu fico imaginando aqui o que estava passando na cabeça do sacerdote e do levita, para simplesmente passar, enxergar uma vida, né, e não uma vida comum, uma vida necessitada, um homem ferido, um homem machucado, precisando muito de socorro, e eles passarem direto. Será que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente não está se comportando assim? Até mesmo enxergando pessoas ao nosso lado, praticamente gritando por socorro, mas a gente está tão ocupado com os nossos afazeres religiosos, com os nossos rituais, com o nosso eu, é tudo eu, e a gente não presta socorro ao necessitado. Será se estamos andando tão ocupados a ponto de não enxergar uma vida necessitada de amor? Será se estamos atarefados demais para dar alguns passos para trás e resgatar uma vida como um pastor faz com sua ovelha? Será se estamos escolhendo amar somente aqueles que são fáceis de amar? Sabe por quê, meus irmãos? Cuidar de doente não é a melhor coisa do mundo. Eu vou ser hipócrita aqui, você fala que é muito bom cuidar de doente. Não é, porque aquilo nos traz um desgaste físico, nos traz um desgaste emocional, nos traz um desgaste espiritual muito grande. Não é legal. Então, a gente acaba se acomodando a estar no meio das pessoas saudáveis e as pessoas doentes lá, esperando o samaritano passar. Porque pessoas ali, né, passaram ali e não enxergaram. Então, será se nós estamos escolhendo amar os mais fáceis de ser amados, né? Os amáveis? Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 17, diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar o justo,
mas os pecadores. Se somos imitadores de Cristo, né, se declaramos ser imitadores de Cristo, será se realmente estamos fazendo isso direitinho, né? Ou se estamos totalmente acomodados no meio dos saudáveis? Então, que tenhamos essa disponibilidade, essa coragem, esse amor, essa iniciativa de retornar, né? De buscar, de cuidar de um irmão doente, de enxergar um irmão necessitado, um irmão pedindo socorro. E como eu disse, eu ia deixar aqui um exemplo de uma situação que aí sim eu não recomendo a gente voltar atrás, eu não recomendo a gente retornar, dar esses passos atrás. Lá no livro de Juízes, no capítulo 14, nós vemos uma situação ocorrida na vida de Sansão. Que Sansão precisou matar um leão, né? Um leão entrou na vida de Sansão e naquele momento ele estava sem nada nas mãos, ele não estava armado com nada, mas ele foi cheio da presença de Deus, que ele matou aquele leão com as próprias mãos, né? Ele rasgou aquele leão, ele matou o leão. Só que algum tempo depois, no versículo 8, a palavra de Deus nos diz que passou um tempo, né? Sansão estava passando para ele. Sansão saiu do seu caminho, ele desviou do seu caminho e ele retornou, né? Ele deu seus passos atrás, ele voltou lá naquele leão. A gente não sabe, né, de curiosidade, o que se passou na cabeça de Sansão naquele momento. Vou lá naquele leão ver como é que ele tá, né? Ver como que ele ficou. Então Sansão fez esse regresso na vida dele e chegou lá e realmente estava o cadáver do leão, mas o que tinha além disso? Existia o mel. Então ali no meio daquele cadáver, no meio daquela podridão, existia algo doce em cima. E assim acontece a nossa vida, né? Às vezes a gente escuta muito a expressão, né? Matar um leão por dia, né? Hoje a gente tem que matar um leão por dia. Tem pessoas que a luta é tão grande que fala que mata até mais de um. Só que quando matamos esse leão, vamos seguir em frente. Porque se a gente, como Sansão, voltar a esse leão, a gente vai encontrar ele lá, só que a gente vai achar algo atrativo. A gente vai achar algo doce em cima dele, que vai nos atrair, né? E aquilo vai ser uma armadilha. Porque se a gente continuar na história de Sansão, lá no capítulo 16, vai nos contar que Sansão, ele serviu de diversão para o povo filisteu, para o povo inimigo. Sansão serviu de piada para aquele povo. Como assim também acontece na nossa vida. Quando matamos nosso inimigo, né? Quando lutamos contra ele, glória a Deus, vencemos. Mas por algum motivo você vai querer voltar lá naquele lugar da podridão, vai ter algo atrativo para você, porque o inimigo ele coloca ali algo doce, algo para chamar a sua atenção. E você acaba também servindo de diversão por inimigo. Quantas pessoas nós não vemos aí no mundo sendo verdadeiras marionetes na mão de Satanás? Porque retornaram, né? Regrediram aquilo que ela lutava, aquilo que escravizava. Então, nessa situação, não vamos voltar, né? Que o Espírito Santo possa nos dar o discernimento de quando é necessário voltar, mas de quando não é. Que as nossas lutas, que os nossos leões sirvam hoje só para contarmos o testemunho daquilo que vencemos em Cristo Jesus. Pois assim como Sansão, na palavra de Deus nos conta que ele foi cheio da presença de Deus para lutar contra aquele leão, hoje também somos cheias do Espírito Santo para lutar contra os nossos leões, né? E na vitória podemos dar o nosso testemunho, contar que o Senhor lutou conosco. E quando for para falar dos nossos leões, que sejam nesses momentos, né? E não voltar ao lugar da podridão, não voltar para aquela luta que nós podemos cair numa armadilha e depois para sair
vai ser mais difícil. Meus irmãos, foi essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Como eu disse aqui, que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria, discernimento, coragem, ousadia, para que se caso você precise voltar atrás, né, trazer lembrança, lembra-te, né, para curar uma ferida, para liberar um perdão, para ter um arrependimento na sua vida. Peça sabedoria ao Senhor. Lembra-te de onde caiu e cura essa ferida na tua alma, cura essa ferida aberta na sua vida, para que você possa seguir em frente na sua caminhada. E se por acaso for necessário você voltar para resgatar uma vida, não seja egoísta, não pense que isso vai te atrasar a sua caminhada, não. Esse é o mandamento do Senhor, ame o teu próximo, ajude, resgate. Existem pessoas nesse momento sedentas, pedindo socorro, e nós estamos preocupadas com a gente, nós estamos preocupados até mesmo com coisas espirituais, que a gente acha que aquilo é tão importante em nossa vida que a gente está deixando de amar, a gente está invertendo a ordem das coisas. E nesse caso de Sansão, não vamos voltar atrás, né? Vamos seguir em frente, vamos contar o nosso testemunho da nossa vitória contra o nosso leão, mas não vamos voltar ao nosso lugar de podridão. Em nome de Jesus, irmãos, que essa palavra possa fazer morada em nossos corações, que possa nos fazer refletir, né? E eu entrego neste momento, em nome de Jesus, cada vida que vai assistir esse vídeo, cada casa representada, cada família, que o Senhor possa fazer morada, que pessoas possam vir a reconhecer Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, que cada lar seja abençoado, cheio da luz do Senhor, cheio do amor do Senhor, a ponto de transbordar, que é isso que precisamos fazer. O amor nos amou. Nós não temos dimensão desse amor, mas ele é tão grande que nós conseguimos transbordar esse amor. Então que nós possamos transbordar desse amor, que nós possamos transbordar dessa luz, para que essas pessoas, existem pessoas que nem sequer sabem o que é ser amadas. Então que nós podemos ensinar isso para essas pessoas, que nós possamos apresentar o amor de Cristo para essas pessoas. Vamos resgatar vidas, gente. Vamos resgatar vidas. Estamos num período muito difícil. Então vamos trazer pessoas para o reino de Deus. Vamos cumprir o nosso chamado aqui na terra, em nome de Jesus. O Senhor abençoe a cada um de vocês, a cada lar. Amém? Um grande abraço.